Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Novo Dígito, uma série de vídeos gratuita que é uma iniciativa da Clint que vai trazer os maiores nomes do mercado de empreendedores digitais para discutir os temas mais atuais e também o futuro dos negócios e desse mercado. Hoje o nosso convidado é o Luiz Filho, ele já faturou muito com dropshipping, gestão de tráfego e hoje tem a agência de lançamento Zion. E cara, muito obrigado pela tua presença, por favor se apresenta para o pessoal aí. Opa, obrigado. Eu que agradeço o convite da Clint, né? Seu, Arthur. A Clint é um parceiro muito especial nosso, estratégico, né? E a história é basicamente o seguinte, né? Eu vim do mercado de dropshipping, fui para o mercado de gestão de tráfego e hoje estamos atualmente nesse mercado de lançamentos digitais, lançamento de infoproduto. Lógico que hoje em dia o mercado está mudando muito, então quando a gente fala de lançamento de infoproduto, a gente também faz venda todos os dias no Perpétuo, né? E é isso. Estamos aí nessa empreitada de transformar a vida, que é um mercado maravilhoso, porque além da gente faturar e ganhar dinheiro com isso, a gente ainda impacta milhares e milhares de vidas através do nosso trabalho, né? Muito massa. Bom, cara, o tema da nossa conversa aqui vai ser focado em relação à recuperação de vendas, de infoprodutos, né, com o time de vendedores e tudo mais, mas cara, antes de tudo isso, eu queria começar te perguntando e te pedindo para tu contar um pouco da tua história e explicar pra gente como é que tu caiu no mercado de lançamentos. Show. Foi o seguinte, eu comecei no dropshipping em junho de 2019. Eu queria fazer uma renda extra, queria alguma forma de melhorar a renda da minha família. Tinha muita vontade de entrar no digital e não via possibilidades ali através de lançamento. Eu já visualizava o mercado de lançamento, mas não via possibilidade para mim começar, achava difícil. E vi no Drop uma oportunidade para começar. Comecei no dropshipping, faturei bastante, cheguei a faturar 7 dígitos por mês, com consistência, mais de 8 dígitos a gente faturou ali no drop. Do dropshipping, eu aprendi muito o que serviu de base hoje para o que a gente faz em lançamento, né? Que foi um cuidado ali de um atendimento 1 a 1. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas foi um cuidado de atender 1 a 1, de dar uma atenção, de cuidar de cada cliente, cada lead ali, um cuidado bem individual e um atendimento personalizado. Dali, eu comecei também como gestor de tráfego, fiz tráfego para lançamentos, para e-commerces e também tinha ainda os meus dropshipping, né? E o tráfego foi a grande escola que eu tive ali no dropshipping, né? O grande aprendizado. E aí levei isso para lançamento e é uma das coisas também, um dos pilares que faz a diferença hoje nos lançamentos que a gente faz, né? Então, tive ali essa escola de drop, gestor de tráfego, e aí, por algumas coisas, eu sou cristão, então, por alguns direcionamentos também de oração e coisas que a gente fui percebendo de direção, eu resolvi largar tudo de dropshipping, largar tudo de gestão de tráfego e entrar de cabeça nesse mercado de lançamento, nesse mercado de infoproduto, que é onde hoje queima muito meu coração na questão de realmente a gente transformar vidas e impactar vidas. Então, cada vez mais meu negócio, o que a gente faz, está diretamente ligado a esse impacto que a gente gera na vida das pessoas, né? No começo era transformar a vida dos leads, dos alunos. E hoje em dia, com o crescimento do nosso time, eu vejo que a transformação de vida começa de dentro para fora, né? Então, começa cuidando ali do nosso time, das pessoas que estão com a gente, para que a gente possa levar isso para transformar também a vida dos alunos, dos nossos especialistas. Então, essa transição, ela foi basicamente, realmente algo que foi surgindo ali no meu coração através de
de oração e direção, eu comecei a pisar nesse mercado como gestor de tráfego. Eu percebia que sempre que dava errado um lançamento, quem é gestor de tráfego aí vai compartilhar disso, vai entender. Sempre que dá errado um lançamento, a culpa cai no gestor de tráfego, né? E como gestor de tráfego, eu não suportava que essa culpa ia cair em mim. E aí eu comecei cada vez mais a estudar sobre a estratégia como um todo de um lançamento. E via muitas falhas, via muitos pontos de melhoria e sempre estava envolvido nesses pontos de melhoria. Por isso, a transição para montar a agência foi natural, porque eu já não queria mais fazer tráfego de lançamento que outras pessoas iam tocar a estratégia. Inclusive, hoje em dia também recebo muitas propostas, mas não faço se eu não tiver diretamente ligado à estratégia daquele lançamento. Então, foi basicamente isso, essa transição de o início da agência da Zion Digital, né? Ah, que legal, cara, que massa. Dá para ver uma construção de conhecimentos aos pouquinhos, assim, que foram levando a chegar de fato nesse momento, né? Bom, agora olhando para esse momento de hoje, dentro da Zion, da tua agência, né, e falando dessa carreira que tu tem dentro do mercado, a gente percebeu que, nos nossos estudos aqui, conversando contigo também, que existe um padrão nos lançamentos que vocês fazem, né? Desde o CPL, ticket, página de venda, estratégia de voz SMS, independente de qual expert que vocês estão trabalhando, né? É isso mesmo, cara? Poderia se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto com a gente? Meu irmão, como que é montado nossa estratégia de lançamento, né? O que eu visualizei no mercado, que foi o que eu trouxe lá do dropshipping, que eu sabia que a gente ia avançar para esse tema, por isso que eu falei que eu ia comentar depois. Eu percebi ali no dropshipping, na época, era uma época, em 2019, dropshipping, a galera ganhava dinheiro a roda, era só se anunciar e vendia, né? O e-commerce, você fazia anúncio, bem feito, vendia. Então, era uma época muito fácil de ter uma lucratividade no mercado digital. Infoproduto também, lançamentos mal feitos, também ainda conseguia ter sucesso, né? E o que eu percebi ali naquela época? Eu via que era muito desperdiçado o lead, o contato que a gente tinha com cada oportunidade. Em lançamento, o que a galera falava era: eu quero vender no automático, eu não quero nem usar o WhatsApp, porque senão o povo vem encher o saco perguntando e eu vou ter que ficar respondendo dúvida. E eu já expliquei tudo lá na CPL, então quem quer compra, tá lá o link, manda o link e o povo compra. A mentalidade de antigamente era essa, né? No dropshipping, os amigos meus que fazia drop falavam: cara, você é doido de colocar o link do WhatsApp lá, o povo vem perguntar um monte de coisa e não faz sentido, eu quero é vender no automático. E o que é que eu percebi ali? Que esse contato um a um ali no WhatsApp já fazia a diferença na época do drop. É aquela história, se eu anunciasse e vendesse sem buscar esse contato um a um, teria lucro? Teria. Só que se eu fosse aprofundando com cada cliente, se eu fosse cada vez mais conseguindo ter um contato com cada cliente, cada vez mais eu conseguiria resultados acima da média. E essa escola do drop foi o que eu fui trazendo para o mundo de lançamento. Quando eu comecei lançamento, eu já comecei com essa mentalidade, o contrário do que era a mentalidade da época. Eu quero sim aprofundar o relacionamento com cada lead. Eu quero sim entender da história de cada um, tirar a dúvida de cada um no um a um para poder fazer um lançamento com resultado e trazer um número maior de pessoas para se tornar nossos alunos, que é quando a gente realmente consegue transformar a vida da pessoa de fato. Então, por isso, o modelo, o formato de lançamento, ele foi sendo desenvolvido, misturando várias técnicas que existem no mercado. Então, fui pegando várias técnicas que eu vi que foi funcionando. E esse modelo ele é vivo, né? Porque hoje em dia a gente ainda continua mudando. Mas o que acontece? Como a gente faz uma média de 4 a 5 lançamentos por mês, a gente tem uma velocidade de teste muito rápida.
Eu vejo uma técnica nova, eu vejo uma possibilidade nova, já testo em um, funciona, valida, eu replico para outros. Então, o formato que a gente usa, ele é um formato, vamos dizer assim, quase que padrão, né? Estilo de CPL, forma de abrir, jeito de atender, joga o lead para um grupo de WhatsApp, joga para um atendimento de 1 a 1, faz uma recuperação desses leads, né? Então, acabou que a gente desenvolveu meio que um modelo padrão e vai testando e mudando cada vez mais, vai implementando. Como eu falei, é um modelo vivo, né? Porém, a gente replica ele em praticamente todos os lançamentos. Então, tem algumas alterações de um para outro, de acordo com o nicho, de acordo com a estratégia de cada um, mas existem alguns padrões que são repetidos. Então, porque lançamento ele tem algumas métricas que são muito importantes. Por exemplo, quantos por cento da audiência você consegue levar para a aula 1, né? A gente tem lançamento aí de 30 mil leads que a gente consegue levar 22% dos leads para a aula 1. Então, são números extremamente relevantes e expressivos com relação ao mercado. E toda a técnica e estratégia que a gente usa, ela está voltada para conseguir essas taxas acima da média. Então, por isso replica muitas coisas em vários lançamentos, porque tem um padrão ali que a gente vai cada vez mais desenvolvendo e apurando para chegar nessa taxa, por exemplo, da aula 1 de 22% de comparecimento. E tem também outros detalhes depois da aula 1, né? Então, qual a retenção de uma aula para outra, né? E 22% eu falo de pico simultâneo, tá? Porque, na verdade, visualização, a gente ultrapassa 50% dos leads de visualização das aulas. Então, tem outros pontos importantes, retenção de aula. Então, a gente tem alguns detalhes ali que a gente usa na estratégia também para tentar fazer que mais pessoas venham nas outras aulas, assistam replay e depois conversão, né? Então, na parte ali de pré-abertura de carrinho, tem um padrão também que a gente costuma repetir. Nós temos um time hoje eu acredito que está perto de 40 vendedores especializados em lançamento. Então, antes de abrir o carrinho, a gente já começa um trabalho no 1 a 1 para poder tirar dúvida, para poder incentivar a pessoa, para poder trazer um pico maior na abertura. Então, tem esse padrão também, né? E após o carrinho aberto, outro padrão também que a gente vai reparando o que faz ter uma recuperação maior, um efeito W melhor. Então, são coisas que a gente vai testando a cada lançamento e vai mudando. Por isso que eu falei que é um modelo vivo, né? Que ele vai mudando a cada lançamento, não tem um padrão engessado. Porém, a gente replica toda a estratégia que dá certo em um e a gente vê que é replicável em todos os outros lançamentos. Por isso que faz 5 lançamentos no mês, são 5 lançamentos bem parecidos em relação à estratégia. Muito legal, cara. Pô, achei muito interessante essa tua visão bem ampla em relação à questão do momento da venda ali, né? De tipo, o fato de você abrir o carrinho, você não necessariamente está esperando pelas pessoas tomarem as decisões para já estar entrando em contato com elas, muitas vezes tirar dúvidas antes mesmo, né, do cara dar o passo de comprar. Isso já me denota uma visão de estratégia de venda muito diferente do que a gente vem vendo o ser usado de forma mais comum dentro do nosso mercado de produtores digitais, né? E acho que isso tem tudo a ver com o segmento aqui do nosso papo, e eu vejo muito que assim, essa implementação de processo de vendas é uma coisa que está começando a aparecer agora, né? Pelo menos a gente está começando a perceber isso. Tu já está com uma equipe de 40 pessoas utilizando isso para os seus experts e tudo mais, né? Qual foi o principal motivo assim que te deu essa visão de, cara, eu preciso migrar para esse tipo de operação, os meus experts precisam desse tipo de operação? Por que você achou que, cara, era o momento de ter isso dentro desse mix aí, desse organismo vivo que tu fala, que tu chama de estratégia de lançamento? Legal. 40 no time de lançamento. A gente tem também comercial ativo ali, que mistura um pouco de inside sales também. Hoje a gente está com
mais de 100 pessoas no time. Eu acho que total deve estar aí beirando 110 pessoas. Só no time de vendas são em torno de 90 pessoas. Respondendo sua pergunta, o que acontece? Custo por lead, cada vez mais nós temos um acréscimo. Cada vez mais a certeza que eu tenho para o lançamento meu do final do ano é que o lead vai estar mais caro do que o final do ano passado. Isso aí é um fator que muita gente no mercado saiu do mercado por conta disso, porque não conseguiu se adaptar nesse crescimento de custo por lead, né? E o que eu fui percebendo? Que você trazer uma pessoa para sua operação e essa pessoa recuperar 2, 3, 4, 5, 10 vendas que seja em um lançamento, ela primeiro que ela consegue se pagar e gerar uma rentabilidade maior para um lançamento que já iria existir sem essa pessoa. E aí eu fui colocando pessoas, nos primeiros lançamentos eu fazia essa recuperação, e eu comecei a perceber que quanto mais pessoas eu conseguia falar, mais alunos eu conseguia converter, e eu comecei a entender que eu precisava de realmente ter muitas pessoas para poder falar um a um. Então, se eu tenho 5.000 pessoas interessadas em um lançamento, antes de abrir o carrinho, eu preciso conversar com essas 5.000 pessoas para entender o que motivou ela a vir, se ela conseguiu assistir todas as aulas, se ela entendeu o produto que a gente vai oferecer, se faz sentido para ela ou não. E conseguir conduzir essa pessoa, porque entenda o seguinte, se você atrai para um lançamento 30.000 leads, você tem 30.000 pessoas interessadas no seu produto. Pode ter ali uns 5% que entrou de AUE? Pode ter. Mas você tem ali basicamente 30.000 pessoas interessadas no seu produto. E aí, a gente fala no mercado de lançamento, né, que uma taxa de 2% de conversão é uma boa taxa. Então, você atrai 30.000 leads, vende para 600 pessoas e fala que foi um grande lançamento, um lançamento maravilhoso, né? Faturei 7 dígitos ali e tal, e foi um lançamento ótimo e não sei o quê. E cadê as 29.400 pessoas que não comprou? Não comprou por quê? Né? Se ela interessa naquele assunto, se o seu produto você sabe que ele é bom, que ele entrega a solução que a pessoa está procurando. E aí, esse inconformismo foi fazendo cada vez mais caminhar na direção de ter um time para poder falar com cada um desses 30.000 leads durante o processo de lançamento. E aí, o primeiro passo que a gente deu foi nesse caminho da recuperação de lançamento, porque se eu tenho ali de 30.000 leads, eu tenho 5.000 interessados, eu preciso conversar com esses 5.000 um a um para entender o porquê que ele não comprou, para quebrar alguma objeção dele, porque às vezes a pessoa ela fica ali entre as aulas e virar aluno, falta para ela às vezes só entender uma forma de pagamento que ela não entendeu. Falta às vezes para ela só entender que o produto funciona para ela. A única coisa que ela quer ouvir às vezes é assim: meu caso é diferente da maioria. Meu caso é esse e aquele. Será que funciona para mim? E um atendente vai e fala para ele: ó, vai funcionar para você por causa disso, disso e disso. Eu tenho aqui um depoimento parecido com o seu caso, dá uma olhada. E ele acaba trazendo a pessoa que às vezes não viria. Então, esse time de recuperação de lançamento, essas quase 40 pessoas aí, foi diante dessa necessidade de realmente inadmissível que você tenha 5.000 interessados e não consiga relacionar com eles para trazer mais pessoas. Então, hoje em dia, nosso time de venda ele faz uma diferença gigante nos lançamentos que a gente faz. Sem o time de venda, eu estimo que o faturamento poderia reduzir uns 30%. Isso é estimativa, eu não consigo ter precisão porque eu não vou arriscar
fazer um lançamento sem meu time para testar, né? Não vou cometer uma insanidade dessa. Mas eu estimo que seja isso. Então, foi dessa necessidade de entender que cada vez mais o lead vai subir, que eu preciso aproveitar melhor o lead. E também essa questão do comercial ativo, né? Que é um processo que a gente está fazendo ali. Comecei na ideia de inside sales, que é o mais padrão ali do mercado, e mudei agora, estou muito focado no comercial ativo, que é o modelo ali que o Arthur Queiroz ensina. Tem sido meu mentor nessa jornada aí de montar esse time comercial ativo. Tem feito toda a diferença, porque é um formato onde a gente treina o nosso vendedor para conseguir vender para uma pessoa, mesmo que ela não tenha assistido nenhuma aula. Então, o que acontece hoje com os lançamentos nossos? Termina o lançamento, vendeu ali para 600, 700 pessoas, eu vou pegar esses 29.400 que não comprou e a gente vai ligar um a um para entender o que motivou ele de inscrever naquele evento, o porquê que ele não assistiu a aula, e ali a gente faz um trabalho que é bem parecido ali com aquela técnica do spin selling, né? A gente faz um trabalho ali onde entende toda a vida da pessoa, todo o contexto e conduz ela para a solução que a gente tem, e acaba que com isso a gente consegue, às vezes, até dobrar o resultado que faz no lançamento nesse trabalho do 1 a 1, né? Hoje a gente ainda não consegue dobrar porque a gente só tem em torno de 50, 60 pessoas aí nesse time de comercial ativo. Então, ainda não consegui chegar no que a gente precisa. Eu tenho um planejamento aqui para até final do ano a gente estar com umas 200 pessoas nesse time. Mas nós estamos caminhando nessa direção, de realmente conseguir ligar para todos os leads que sobraram de um lançamento, vamos dizer assim, e conseguir atingir nosso objetivo, que é transformação de vida, né? Levar o máximo de pessoas possível para aquela solução, para aquela transformação que a gente acredita. Uhum. Luiz, eu acho muito engraçado essa tua visão, assim, porque ao mesmo tempo eu tenho certeza que aqui dentro do Novo Dígito devem ter experts e outros estrategistas que talvez nem tenham equipe de vendas, tá? E que estão vendo isso pela primeira vez, ou já viram várias vezes, então, meu Deus, começando a se preocupar, e tu tá falando assim, eu ainda tenho só 60 pessoas na minha equipe, então eu não consigo dar atenção, né? Então eu fico imaginando que ainda devem ter várias pessoas no mercado que ainda não tem ninguém, não conseguem dar atenção para quase ninguém, mas muito importante ter essa outra visão completamente diferente, assim, para trazer um pouco de uma nova página, digamos assim, desse mercado, né? A gente, principalmente aqui dentro da Clint, vem vendo essa mudança de amadurecimento em várias empresas de produtores digitais, né? Que estão começando a entender a importância disso, e acho que tu trouxe ali com muita maestria a questão de realmente, cara, o lead está mais difícil, o processo já não é mais tão simples, e a dar atenção para quem está do outro lado ali é o que realmente vai fazer diferença, né? Agora eu enxergo um grande desafio dentro disso tudo, e aí eu acho que tu, melhor do que ninguém, poderia trazer um bom ensinamento para a gente, cara, como é que o processo no dia a dia acontece aí na operação? Porque, cara, querendo ou não, você tá com um time grande já, tá pensando em aumentar ele para 200 pessoas até o final do ano, e, cara, essa rotina precisa ser muito bem engrenada para a coisa funcionar do jeito certo, né? Total, total. Muita gente vem para o mercado de lançamento iludido por um guru, né? Falando assim, vem vender no automático todo dia. E se alguém chegou até aqui nessa ilusão de que você vai vender no automático, no digital, pode esquecer disso. Pode esquecer disso, porque cada vez mais isso aí tá difícil de acontecer e cada vez mais o mercado não vai permitir que isso aconteça, né? Então, essa questão de time, de gerir as pessoas, a primeira visão que eu quero passar para quem tá assistindo e às vezes não tem um time, né? Entenda o seguinte, pega a experiência do último mês seu, ou dos últimos 2 meses, e imagina se você tivesse uma pessoa com pouco preparo
ligando ou entrando em contato no WhatsApp 1 a 1. Imagina se essa pessoa conseguisse fazer 5, 10 vendas a mais. Eu creio, domino bem os custos desse mercado, né? Eu tenho certeza que com 10 vendas a mais do que você fez, você já pagaria essa pessoa e ainda sobraria para outras coisas. Então, entenda que investir em um time é um investimento dos mais baratos que você faz nesse mercado. Então, isso aí, ponto 1, né? Ponto 2 é liderança desse time. E aí, quando eu comecei a caminhar nessa direção, eu comecei a caminhar porque eu visualizei já que o lead cada vez mais ia ficar mais caro e que se eu quisesse ter consistência e longo prazo nesse mercado, eu precisava investir em um time comercial. Esse foi o motivo que eu comecei. Mas depois que eu comecei a caminhar nessa direção, aí eu me apaixonei mais ainda, porque eu descobri uma coisa nova. Quando a gente tem um time, se trata mais ainda de pessoas. Então, se eu estava interessado em transformar a vida do lead, do meu aluno, se eu já me alegrava a cada depoimento que eu recebia dos alunos ali, que saiu de uma depressão e que hoje está feliz e que está ganhando dinheiro e tal, quando eu comecei a receber depoimentos do meu time, de pessoas que estava desacreditada da vida dela e agora ela se encontrou fazendo isso, da alegria dela também de trabalhar, impactando a vida de outras pessoas. Quando eu comecei a perceber que eu podia transformar a vida do meu time, aí esse jogo ficou muito mais agradável e gostoso, porque é muito bom a gente poder realmente contribuir para a vida das pessoas. E eu vejo hoje gestão, né, que o mercado fala de gestão, e eu aprendi muito ali com o Arthur que se trata de liderança, né? Eu vejo hoje que nós, como líderes de uma equipe, a gente precisa, na verdade, se preocupar em transformar a vida do nosso time para que ele possa transformar a vida de outras pessoas. Então, parece um papo clichê, né? Eu até falo, eu sei que esse lance de transformar a vida virou clichê no mercado, mas eu não consigo falar de outra forma, porque é o que a gente vive aqui. E aí, qual que é o lance do processo, da gestão, respondendo sua pergunta, né? O lance é, nós precisamos treinar pessoas e confiar nessas pessoas. Então, hoje, o meu papel dentro da Zion, dentro da nossa empresa, é simplesmente delegar funções para as pessoas, ensinar ela, dar a condição que ela precisa, treinar e deixar que ela faça o papel dela. Então, o que a gente vai fazendo para conseguir chegar nesse time de hoje 100 pessoas, até o fim do ano 200 pessoas? Simplesmente treinando e cuidando de cada uma e desenvolvendo novas lideranças, porque entenda o seguinte, eu não vou conseguir liderar 200 pessoas até o fim do ano. Então, o que eu preciso? Desenvolver novos líderes. Então, o papel começa a ser realmente de um treinamento e um cuidado diário. E foi até por isso que eu comecei um treinamento diário que eu faço aqui, que o André aí da Clint, Arthur, ele acha muito válido. Ele fala para mim direto, ele fala, Luiz, isso aí que você faz é incrível, né? Por quê? Porque a gente precisa realmente cuidar desse time. Então, para ter performance, para a pessoa realmente conseguir dedicar, e no nosso caso é 100% home office, né? Então, assim, para mim pegar uma pessoa e fazer ela trabalhar lá da casa dela, sem eu ficar olhando o que ela está fazendo, do lado dela o dia inteiro e vigiando, eu preciso realmente transferir uma responsabilidade, uma confiança para essa pessoa. Então, meu time sabe que a gente trabalha baseado em resultados, então o que a gente está focado é realmente em enxergar o resultado de cada um, enxergar a entrega de cada um,
responsabilidade máxima pelas vidas que a gente cuida, né? Então, quando a gente lida com leads, eu costumo dizer o seguinte, e isso é verdade. Você, às vezes, uma pessoa que você impacta mais, você às vezes está transformando a vida daquela pessoa como um todo. É uma pessoa que às vezes está em depressão, que não acreditava nela mesma, e você consegue caminhar ela em direção de um treinamento, né? Então, isso, você salva uma vida com isso. Então, eu transfiro muito para o meu time também essa responsabilidade de cuidar das vidas que chegam até a gente, que são os leads. E aí é aquela história. Primeiro, transforma a nossa vida. Eu tenho que me transformar todo dia na pessoa que eu não sou e transformar meu time na pessoa que ela não é, para poder também influenciar, impactar essas outras pessoas que são os leads e futuros alunos nossos que chegam até a gente. Então, essa questão de processo, de gestão, é, é realmente uma parte complexa e desafiadora, porém, se a gente vai tendo dados e faz uma gestão baseada em resultado, uma liderança baseada em resultado, a coisa funciona. E a Clint é uma parceira muito interessante nisso. Por quê? Com a Clint hoje, eu pego relatórios onde eu consigo entender o nível de produtividade de cada um, onde eu consigo distribuir as funções e as tarefas para cada um, e eu vou monitorando diariamente, semanalmente e mensalmente para poder realmente ajudar cada um a chegar no resultado, né? A gente tem uma visão errada de líder, né? A gente tem a visão errada de que o líder é o cara que vai supervisionar, é o cara que vai ficar enchendo o saco, é o cara que vai apontar o dedo na cara de quem está errado, né? E na minha visão, o líder, ele é igual Jesus. É o cara que serve, né? É o cara que serve o time para que ele possa desempenhar o papel dele. Então, você procura pessoas que estão interessadas em entregar um trabalho sério e de verdade, e você serve aquela pessoa para que ela consiga desempenhar o papel dela bem desempenhado. Falei demais, né? Não, meu Deus do céu, que baita aula. Eu concordo plenamente com essa tua visão, principalmente dessa visão de liderança. Eu já li alguns livros de um cara chamado Simon Sinek, e ele trabalhava muito com a parte de propósito e tudo mais. Ele desenvolveu aquela metodologia do Golden Circle, né? Mas hoje ele fala muito, ele trabalha muito prestando consultoria para líderes e empresas, né? E ele fala muito que o líder, ele na verdade serve as pessoas da empresa, né? Se a visão do líder está invertida em relação a isso, é por isso que muitas vezes a empresa não está conseguindo ir para frente, e a culpa não é porque as pessoas não estão fazendo o trabalho delas, mas é porque o líder não está conseguindo fazer o trabalho dele para ajudar a equipe dele a fazer o trabalho que ela precisa fazer. Então eu achei isso, eu concordo 100% com essa visão, e justamente vejo isso muito pertinente agora no nosso mercado, onde, cara, os profissionais, os experts, né, as agências que estão vendo que o mercado ainda tem muito para crescer, estão tendo que se profissionalizar, construir equipe, aumentar o número de pessoas, e aí esse tipo de preocupação, naturalmente, vai começar a aparecer, né? Como é que eu treino as pessoas, como é que eu melhoro a minha convivência com elas. A gente fala muito aqui dentro da Clint em relação à cultura, né? De todo mundo que trabalha nesse mesmo ecossistema aqui, acredita nas mesmas coisas, que a vida de cada um faz sentido com a outra. Eu acho que essa sinergia é muito importante, porque ainda mais imagino no teu lado aí, onde tu tem a grande maioria das pessoas trabalhando de forma remota, né? Se não existe uma identificação entre elas naturalmente, né, fica muito mais difícil essa identificação acontecer, ainda mais quando você está falando muitas vezes através da tela do computador, né? Sim, sim, total, total. Cara, acho que, pô, E, isso e, aí é... Pode falar, por favor. e isso é um dos pontos que ajuda também, né? Como eu fui criando a empresa ali através de princípios cristãos, acaba que eu hoje busco para o time pessoas cristãs, porque como cristão, né? Como, vamos dizer, seguidor de Jesus, a gente
está realmente preocupado com também entregar o máximo para outras pessoas. A gente sabe que isso é uma coisa que eu percebi ali do mercado de lançamento, né? Do infoproduto. O que acontece com o infoproduto? Se a pessoa segue ali, por exemplo, o Aguiari, o estilo de vida do Aguiari também a pessoa vai seguir. Porque a pessoa começa a olhar e fala, pô, eu quero ganhar dinheiro com um lançamento igual o Aguiari ganhou. Eu quero também fazer a mesma coisa que ele está fazendo. E de repente ele começa a ver que aquela pessoa tem uma família, né? Que é o caso dele ali, honra a esposa, o filho, cuida bem da família, cuida bem do time, segue princípios cristãos também. Acaba que isso você transfere também para a audiência. Então, a nossa empresa sempre preocupou muito com isso, com ter especialistas com esses princípios cristãos, né? E também levar esses princípios para as pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que com isso a gente consegue impactar realmente um país e talvez até o mundo. E eu acredito que quanto mais a gente crescer e conseguir levar essa mensagem, mais a gente vai realmente transformar esse país. Então, é bastante sobre isso, é bastante sobre essa questão de ter um propósito em comum, né? Então, as pessoas que eu atraio hoje para o meu time também compartilham disso. Eu vejo que as pessoas que chegam aqui que tá só focada no dinheiro, que fala, eu quero ganhar e tal. Não que a gente não goste, tá? Eu gosto de ganhar dinheiro. Mas o foco não pode ser o dinheiro. O foco tem que ser pessoas, tem que ser realmente entregar mais para as pessoas, né? E o dinheiro ele é consequência do bem que a gente presta para outras pessoas. Então, quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente é recompensado também com o dinheiro, né? Então, buscar esse time com esse propósito, alinhado nessa visão, também ajuda muita gente nessa questão de ter um time engajado e é 100% remoto, tá? Não tem ninguém presencial, porque meu escritório é aqui eu sozinho e eu não quero ninguém aqui comigo. Então, é 100% remoto. Muito legal. Engraçado. Cara, tu vê que coisa curiosa, né? A gente aqui, dentro do Novo Dígito, cada vídeo que a gente faz, né? A pessoa que está ali do outro lado assistindo não sabe como é que funciona muito bem os bastidores, mas até vou trazer uma curiosidade aqui. Hoje, essa gravação que a gente está fazendo contigo, Luiz, é a terceira do dia, né? E, então eu já tive mais duas antes dessa e engraçado, cara, que hoje especificamente foram 3 conversas que a gente falou de time, de pessoas, de valores, da importância disso e cara, achei muito engraçado assim, esse fato ter acontecido, porque, cara, nos últimos dias eu tenho falado sobre assuntos mais variados possíveis, mas antes estava falando com uma outra empreendedora digital que falou sobre valores, sobre propósito, que também tem um time 100% remoto. Tá? Hoje ela também trabalha com um time 100% remoto, parece que ela tem algumas pessoas só que estão ali, né, no mesmo lugar, mas o escritório dela também é na casa dela, e ela também conversou sobre isso, assim, de hoje o processo de contratação dela está muito conectado a valores, então ela prefere muitas vezes treinar a pessoa dentro da empresa para especialização técnica, mas contratar pelo perfil, né? Do que tentar achar alguém que, putz, cara é muito bom naquilo que faz e tal. Ela falou assim, cara, o que eu posso, eu consigo ensinar essa parte, né? Até porque tem muita coisa que se aprende dentro da empresa, né? E aí eu acho que no teu caso é isso também, cada expert que tu atende aí na Zyle, os vendedores eles precisam entender um pouco daquela rotina de como é que é trabalhar com aquele expert, de entender como é que quebra as objeções daquele produto, daquele expert também. Então muita coisa se aprende dentro de casa, né? Então dá para trazer uma pessoa que se encaixa pelo perfil e depois a gente coloca o conhecimento para dentro, né? Bom, dando sequência em mais uma questão aqui, essa pergunta eu sei que é um pouco capciosa, assim, sei que é difícil a gente olhar muito para frente, mas como a tua visão é uma visão, na minha percepção, muito mais à frente do que quem está hoje no mercado, queria te perguntar o que tu acha do futuro do mercado de
de produtores digitais, como é que tu imagina que ele vai estar daqui a alguns anos, olhando essa visão de profissionalização de gestão, de vendas, de pessoas e tudo mais? Assim, onde é que tu imagina que ele vai estar se encaminhando? Eu vejo que cada vez mais essa necessidade de relacionar um a um, cada vez mais uma necessidade de ter um time de venda para poder cuidar de cada lead. Se você hoje faz lançamento e está reclamando do lead de R$15, de R$20, pode ter certeza que esse lead vai ficar 50. E aí olha para o seu lançamento e pensa nesse lead a R$50, como que você vai fazer, né? Então, o que eu vejo do futuro desse mercado é cada vez mais a gente realmente tendo que tomar um cuidado maior com cada lead. O evento de lançamento, eu vejo que ele vai se tornar um evento de marketing. Não vai ser um evento com a lucratividade que ainda consegue ter hoje. Então, o futuro do mercado eu vejo que vai ser mais um evento de marketing para atrair lead, para esses leads ser convertidos por um time de venda. Então, eu vejo que o mercado caminha cada vez mais nessa direção. Relacionamento com o lead e relacionamento com o seu cliente, porque muitas vezes a gente vende, deixa o cliente para lá e vai para a próxima, né? Então, o costume era esse. Agora, relacionar com o seu cliente também, buscar estratégias de indicação, buscar estratégias de vender de novo para esse cliente, cada vez mais. O mercado já está hoje caminhando nessa direção, né? E o que eu vejo no futuro desse mercado é que não vai chegar sem isso ser uma verdade para todos que estiver nesse mercado. Então, é um mercado realmente cada vez que vai buscar mais profissionalismo, mais relacionamento com pessoas, porque se trata de pessoas, né? Então, no final das contas, a gente está falando ali de vender para uma pessoa. Então, vende em massa, usa a estratégia para escala, porém, o contato do 1 a 1, cada vez mais ele vai ser fundamental para isso acontecer. E eu acho que esse contato 1 a 1, ele é fundamental também, muitas vezes, para o que nem você falou, assim, né? Às vezes você tem uma esteira de produtos, né? E aí, se você vende um produto pela primeira vez, tirando as dúvidas, faz com que aquele produto também tenha uma boa entrega, né? Então, faz um onboard de clientes, tem uma boa experiência ali, tem às vezes um profissional dentro da empresa que vai estar constantemente conversando com esses clientes que já compraram, eventualmente fica mais fácil de fazer as próximas vendas, né? Uma venda mais cara, uma venda mais complexa, ou levar esse cara para um evento, né? Tem muitos infoprodutores hoje que estão migrando para essa questão, né? Estão trazendo cada vez mais os eventos presenciais como uma opção também, e acho que esse enredo é que amarra muito mais facilmente, aí quando você tem também esse contato 1 a 1, fica muito mais fácil de você fazer essas próximas vendas, né? Total. É exatamente isso. Hoje em dia a gente tem produtos que tem um produto de entrada e esse produto de entrada a gente vende em lançamento a ticket de mais ou menos R$1.000. E esse produto eu já tenho uma experiência de que se eu entro em contato com esse lead 40, 50 dias depois, através de uma ligação de um comercial ativo, eu consigo em torno de 20 a 30% desses alunos, converter para um produto onde a gente consegue dobrar o ticket, vender outro ticket de R$1.000 para ele. Então, depois que passa ali os primeiros 30, 40 dias que ele começa já a receber daquele produto, a gente tem uma solução mais completa ainda para poder levar ele. E é isso. Então, precisa dessa estratégia de aproveitar bem cada um que chega, está cada vez mais bem implementada, né? Esse cuidado aí é realmente a tendência que eu vejo hoje, o futuro desse mercado digital. Bom, concordo plenamente com essa visão. Eu acho que com isso a gente já consegue ir concluindo esse papo. Acho que foi bem. A gente conseguiu abranger vários pontos que são bem fundamentais na minha visão para esse novo momento que o mercado está se caminhando. Vou te deixar mais um tempinho para você finalizar, dizer mais algumas coisas importantes ali. Se quiser dar mais alguma dica, alguma coisa que ficou faltando, pode ficar à vontade. Meu irmão, eu vejo que tudo nesse mercado de infoproduto, porque veja bem, infoproduto a gente vende conhecimento, né? E
quando a gente está vendendo conhecimento, a gente está lidando com pessoas. Então, eu vejo que tudo nesse mercado é sobre pessoas no final das contas. Então, para mim, o fundamental é a gente investir em pessoas. Então, primeira pessoa que a gente vai investir na gente, né, como líder e coprodutor ou produtor de um produto. Segundo, no nosso time. Então é muito importante realmente que a gente invista no nosso time, que a gente treine o nosso time, que a gente capacite o nosso time, porque são eles que vão levar essa mensagem, esse conhecimento para mais pessoas, né? Além do que a gente já faz ali em marketing, vamos dizer assim, em tráfego. Então, o time é o que vai potencializar tudo que a gente faz. E a última dica é a questão da personalização da sua mensagem com cada lead. Então, aproveitar melhor cada lead, aproveitar melhor cada cliente, gerar mais relacionamento com ele, realmente ter uma preocupação com a vida dele, tentar fazer algo mais personalizado, você vai conseguir, de fato, dobrar ou triplicar seus resultados. Porque esse lance de querer vender no automático, de querer jogar os leads para dentro de um funil e sai do outro lado, igual um moedor de carne, né? Sai do outro lado a carne moída ali, esse negócio aí cada vez menos não vai funcionar menos. Então, a gente precisa de verdade entender que é sobre pessoas e que a gente cuida de pessoas e que a gente, de fato, vai impactar a vida de pessoas. Então, essa é a minha dica aí para quem assistiu aqui até o final, porque eu vejo que isso é o que vai fazer a diferença a médio e longo prazo. Luiz, cara, concordo plenamente, acho que é isso aí, esse é o caminho. Nós aqui da Clint, a gente acredita nessa mesma visão, temos aí um compartilhamento mútuo de opiniões. E bom, tô deixando aqui de novo nosso sincero agradecimento à tua presença. Vou agradecer também todo mundo que ficou até o final assistindo aqui com a gente. E também vale lembrar que tem outras conversas aqui dentro do Novo Dígito para você poder dar uma olhada. Até comentei aqui que eu já fiz algumas gravações que abrangeram esse assunto em paralelo. Então dá uma procurada aí e dá uma estudada que também pode ser complementar para você, beleza? Então até a próxima. Luiz, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.